Podcast Anacom. Neste espaço falamos de temas relevantes para os consumidores. Deixamos dicas sobre como resolver os seus problemas com as comunicações e damos a conhecer a atividade da Anacom. Podcast Anacom. Olá, seja bem-vindo ao podcast Anacom. A nova Lei das Comunicações Eletrónicas, que transpõe para a legislação nacional o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas e substitui o enquadramento legal atualmente em vigor, já foi publicada em Diário da República e entra em vigor em 14 de novembro de 2022. No que respeita à proteção dos utilizadores finais e, em particular, dos consumidores, a nova lei traz algumas alterações e reforça direitos em áreas que têm vindo a ser identificadas como problemáticas, tanto pela Anacom como por organizações de defesa de consumidores e outras entidades reguladoras, nomeadamente a transparência das condições contratuais e os custos relacionados com o incumprimento da fidelização, reforçando-se também nessa matéria a proteção dos consumidores em situações de desemprego ou imigração. Desde logo, as empresas que prestam serviços de comunicações eletrónicas passam a estar obrigadas a disponibilizar aos consumidores, antes da celebração do contrato, um resumo com os principais elementos desse contrato, conciso e facilmente legível, num suporte duradouro que o consumidor possa guardar e consultar mais tarde. Esse resumo deve incluir, entre outras informações, as principais características dos serviços contratados, os preços de ativação e quaisquer encargos recorrentes ou associados ao consumo, a duração do contrato e as suas condições de renovação e de cessação. O contrato entra em vigor quando o consumidor tiver confirmado o seu acordo após a recepção do resumo. A obrigação de entrega de um resumo do contrato aplica-se tanto aos novos contratos como em caso de alteração de contratos já celebrados. Com o objetivo de promover a transparência, as faturas mensais normais devem passar a incluir informação sobre a duração remanescente do período de fidelização e indicação do valor associado à denúncia antecipada do contrato por iniciativa do utilizador. Para evitar surpresas nas faturas de internet ou de serviços telefónicos com a cobrança de bens ou serviços de terceiros, as empresas só podem exigir o pagamento desses bens ou serviços quando os utilizadores tenham autorizado prévio e expressamente esse pagamento. No que respeita à qualidade dos serviços, sempre que, por motivo não imputável ao utilizador, os serviços contratados se mantiverem indisponíveis por um período superior a 24 horas, consecutivas ou acumuladas por período de faturação, a empresa deve proceder ao crédito do valor equivalente ao preço que seria devido pela prestação do serviço durante esse período, independentemente do pedido do utilizador, e reembolsá-lo pelos custos com a participação da avaria, desde que esta não lhe seja imputável. Na maioria dos serviços, a discrepância significativa, continuada ou recorrente entre o seu desempenho real e o desempenho contratado será considerada fundamento para a resolução do contrato pelo utilizador sem qualquer custo. Se o consumidor emigrar ou mudar de morada para um local onde a empresa não assegura a prestação do serviço contratado ou equivalente, se ficar desempregado por facto que não lhe seja imputável ou em caso de incapacidade para o trabalho, permanente ou temporário de duração superior a 60 dias, em ambos os casos com perda de rendimento, a empresa não pode exigir-lhe o pagamento de quaisquer encargos relacionados com o incumprimento do período de fidelização, caso opte por cancelar o contrato. As situações de desemprego, baixa médica, alteração de residência para fora do território nacional ou perda do local onde os serviços são prestados são também causa da suspensão temporária do contrato que se manterá enquanto durar o motivo justificativo da mesma. Haverá ainda lugar à suspensão do contrato em caso de ausência da residência motivada por cumprimento de pena de prisão, incapacidade, doença prolongada ou estado de dependência de cuidados de terceiros. Se a suspensão do contrato se prolongar por mais de 180 dias, o contrato poderá caducar caso o titular ou quem o representa o solicite. Em caso de cessação antecipada do contrato com período de fidelização por iniciativa do consumidor não fundamentada num direito legal ou contratual, os encargos cobrados pela empresa não podem exceder o menor dos seguintes valores: o valor da vantagem conferida ao consumidor como contrapartida do período de fidelização, que deve ser indicada no contrato, proporcional à duração remanescente dessa fidelização, ou uma percentagem das mensalidades vincendas. Esta percentagem será de 50% no primeiro ano de vigência do contrato e 30% no segundo ano, no caso de estar em causa uma fidelização inicial ou uma refidelização com alteração da instalação, ou de 30% tratando-se de uma refidelização sem alteração da instalação. As regras relativas ao cálculo dos encargos em caso de denúncia antecipada dos contratos com fidelização são aplicáveis a partir de 13 de janeiro de 2023. Em caso de mudança de prestador de serviços de acesso à internet, a nova empresa conduz o processo de mudança e a anterior continua a prestar os seus serviços nas mesmas condições até que a nova empresa ative os seus serviços. A interrupção dos serviços durante o processo de mudança não pode exceder um dia útil. Estando em causa um pacote de serviços, estas regras aplicam-se a todos os elementos do pacote. Encontre mais informação sobre este assunto no portal do consumidor da Anacom em anacom-consumidor.pt ou ligue-nos através do número gratuito 800 206 665. Este foi o Podcast Anacom. Por hoje é tudo, até breve.